Primeiro ponto a ser destacado é sobre o calor sensível. Para a gente falar de calor específico, é necessário a gente também trazer o calor sensível, que vai ser a mudança de temperatura quando o corpo esquenta ou esfria, mas não muda de estado. A fórmula é Q, que é a representação de calor sensível, igual a massa vezes calor específico, vezes variação de temperatura. E o macete é que macete, né? Q igual a M vezes C vezes delta e aquele símbolo. Além do calor sensível, a gente tem o calor latente, que é a mudança de estado. Enquanto o calor sensível não muda o estado da matéria, no latente sim. Se usa quando a temperatura é constante, mas o corpo está diretamente derretendo ou vaporizando. A fórmula vai ser Q igual a M vezes L maiúsculo, que é Q igual a massa vezes calor latente. E o macete é Q mole. Dica de ouro. Se no Enem vocês encontrarem mistura de substâncias em um recipiente isolado, calorímetro, saiba que um perde e o outro ganha. O segundo ponto é a diferença de capacidade térmica e calor específico. Capacidade térmica, o nome já está dizendo, é a característica do corpo, do que o corpo pode ocupar em determinado recipiente. Já o calor específico é a característica da substância, o DNA do material. Por exemplo, a água ela tem um calor específico muito alto, por isso que é difícil de esquentar, né? Demora a esquentar. Um exemplo de capacidade térmica é a piscina. A piscina cheia d'água, ela tem uma capacidade térmica gigante em comparação com um copo d'água, que é um recipiente menor. A fórmula vai ser C igual a Q sobre delta, aquele sinalzinho que eu esqueci grego, né? Ou C igual a M vezes C. E o macete é Czão é o MCzinho. Bem legal, sempre usava esse. O terceiro e o penúltimo tópico é a dilatação térmica, ou efeito do espaçamento. Quando a temperatura sobe, as moléculas ficam bem agitadas, precisando ocupar mais espaço. Aí que entra a dilatação térmica. A gente tem 3 tipos de dilatação, tá? Linear, ΔL, que foca no comprimento. Por exemplo, fios, trilhos. E aí a fórmula vai ser ΔL igual a LOzinho vezes alfa vezes delta e aquele símbolo grego do parece um O, que eu tava falando pra vocês agora. Aí o macete é, ali deu alô para o alfa. Fica bem legal. O segundo tipo é o superficial, ΔA, foca na área, chapas, azulejos. E a fórmula é ΔA igual a O vezes beta vezes delta, aquele sinalzinho. Lembrando que beta é igual a 2A, tá? 2 alfa. E o último é a volumétrica. ΔV foca no volume, líquidos e cubos. ΔV é igual a VO vezes o Y, gama, né? Gama vezes delta e esse símbolo que eu não consigo lembrar. Lembrando que o gama é 3 alfa. Pulo do gato, furo. Se uma chapa tem um furo e ela é aquecida, o furo vai aumentar de tamanho, como se fosse feito do mesmo material da chapa. O buraco vai dilatar, né? O buraco ele dilata junto, que no caso é o furo dessa chapa. O último ponto a ser destacado aqui na nossa videoaula é o comportamento anômalo da água. Cuidado, a maioria das substâncias expande ao aquecer. A água faz isso, exceto entre 0 a 4 graus Celsius. Ao aquecer de 0 graus para 4 graus Celsius, o volume diminui e a densidade vai aumentar. Isso explica por que o gelo flutua e por que os lagos congelam apenas na superfície, permitindo a vida subaquática. Então vamos resumir aqui o que a gente aprendeu hoje. Depois a gente vai resolver uma questão do Enem sobre calorimetria. Qual é o conceito de calor acessível? Muda a temperatura, mas não muda o estado físico. E a fórmula a gente já viu, né? Calor latente muda o estado físico. Capacidade térmica, resistência do objeto a mudar de tempo. Temperatura, na verdade. E dilatação, aumento de tamanho pelo calor. Dilatar, gente, vai dilatar, vai expandir. Vamos lá, amores. Em um experimento foram utilizadas 2 garrafas PET, uma pintada de branco e a outra de preto, acopladas cada uma em um termômetro. No ponto médio da distância entre as garrafas, foi mantida acesa, durante alguns minutos, uma lâmpada incandescente. Em seguida, a lâmpada foi desligada. Durante o experimento, foram monitoradas as temperaturas das garrafas. Primeiro, enquanto a lâmpada permaneceu acesa, e após a lâmpada ser desligada, e ambas atingirem equilíbrio térmico com o ambiente. Aí tem a imagem aqui, como vocês podem observar. E o comando da questão é, a taxa de variação da temperatura da garrafa preta em comparação à da branca durante todo o experimento foi, letra A, cadê? Perdi. Igual no aquecimento e igual no resfriamento. Letra B, maior no aquecimento e igual no resfriamento. Letra C, menor no aquecimento e igual no resfriamento. Letra D, maior no aquecimento e menor no resfriamento. Letra E, maior no aquecimento e maior no resfriamento. Como a garrafa preta tem maior capacidade de absorver e de perder mais rapidamente a energia radiante do que a garrafa branca, logo a taxa de variação da temperatura da garrafa preta em relação à da branca, durante todo o experimento, foi maior no aquecimento e maior no resfriamento também. FUVEST. Um amolador de facas, ao operar um esmério, é atingido por fagulhas incandescentes, mas não se queima. Isso acontece porque as fagulhas têm calor específico muito grande, têm temperatura muito baixa, têm capacidade térmica muito pequena, estão em mudança de estado ou não transportam energia. Isso acontece porque as fagulhas possuem uma massa muito pequena e, consequentemente, uma capacidade térmica baixa. Logo, a alternativa C. Agora, macetes finais para vocês aplicarem no Enem sobre calorimetria, tá? Se você misturar massas iguais, de substâncias iguais, água com água,
A temperatura final será a média aritmética simples. Aí vai ser bem mais fácil para vocês identificarem, né? Por exemplo, 1 kg de água 20 graus Celsius mais 1 kg de água 80 graus Celsius é igual a 2 kg de água 50 graus Celsius. Se as massas forem diferentes, a temperatura final estará mais próxima de quem tem a maior capacidade térmica. Uma dica visual é que se a questão te der um gráfico de temperatura versus tempo ou temperatura versus calor, a inclinação da reta é inversamente proporcional à capacidade térmica. Reta mais em pé é igual a esquenta muito rápido e baixa capacidade térmica. Macetes para calor específico. A lógica, quanto menor o calor específico, mais rápido o material esquenta e mais rápido ele vai esfriar. Isso é meio óbvio, né? Mas em parte aqui é válido destacar. Metal vezes água. Metais têm baixo calor específico. Esquentam logo. A água tem alto calor específico, demora a mudar, né, de estado. Fenômeno da brisa marinha. De dia, a areia, que é o calor específico baixo, esquenta rápido. O ar sobre ela sobe, o vento sopra do mar para a terra. De noite, a areia esfria rápido. A água continua morna, o ar sobre a água sobe, o vento sopra da terra para o mar. O Enem adora cobrar dispositivos tecnológicos. O mais famoso é o termostato de ferro de passar ou ar-condicionado. Então, quando aquecida, a lâmina sempre entorta para o lado do metal, que tem o menor coeficiente de dilatação. Por quê? O metal que dilata mais, maior, empurra o outro, ficando na parte externa da curva, o arco maior. Uma conversão que o Enem ama cobrar é caloria para joule. Essa conversão fica da seguinte forma. 1 cal é mais ou menos, aproximadamente 4,2 joules. Não esqueçam disso. 1 cal é aproximadamente 4,2 joules. O Enem ama fazer essa conversão, que você faça essa conversão. Sobre a massa. Se o calor específico estiver em cal, G, C, como eu digo logo, para memorizar, né? A massa tem que estar em gramas. Se estiver em joule, grama, kg, quilogramas, graus Celsius, a massa tem que estar em quilogramas. Sobre a potência térmica, é o calor dividido pelo tempo, P igual a Q sobre delta T. Se a potência for em watts, o tempo deve estar em segundos e o calor em joules. Não esqueçam disso, sempre. O gráfico da mudança de fase cai muito, gente, não cai, despenca no Enem. É muito importante que saibamos sobre isso, que vocês treinem bastante questões do Enem sobre isso, porque todo ano cai. Não só em física, como em química também. Lembre-se, e às vezes até matemática, durante a mudança de estado, fusão ou vaporização, a temperatura ela não vai mudar. No gráfico, isso aparece com uma linha horizontal. Subindo o degrau, absorve calor, endotérmico. Descendo o degrau, libera calor, exotérmico. Eu queria só dar uma analisada numa questão do Enem 2024. Quem tem o caderno amarelo, quem fez esse ano, é a questão 103, tá? Que diz o seguinte: o diagrama PV a seguir representa o ciclo de Otto para o motor de combustão interna com os motores a gasolina e etanol utilizados nos automóveis. Eu não estudei sobre esse ciclo, então eu errei. Então eu queria muito que vocês focassem, porque tá caindo cada vez mais essas questões mais complexas de dilatação, né, de calorimetria no geral. E aí teve o gráfico aqui, ó. As etapas apresentadas do diagrama estão descritas no quadro. De 0 a 1, a admissão isobárica da mistura combustível no cilindro do motor. 1 a 2, compressão adiabática da mistura. 2 a 3, introdução de energia na forma de calor da combustão. 3 a 4, expansão adiabática, que era o que deveria ser. 4 a 1, liberação de energia na forma de calor. 1 a 0, liberação dos gases resultantes da combustão. E o comando dizia assim: a transformação da energia térmica em energia útil ocorre na etapa 4, expansão adiabática. Meio óbvio, mas eu errei pela pressão, né? E aí eu coloquei na liberação de energia na forma de calor. Como assim? Vamos lá analisar a questão. Na parte do P, a energia entrou. Na parte do V, vai haver essa compressão, né? Então, fica o seguinte. De 2 a 1, vai haver a compressão. 3 a 4, abre e fecha. A válvula, quando abre, entra ar com combustível. Ela explode e gera um movimento para baixo. O pistão sobe e desce. Mas quando desce, a energia vai ser liberada na explosão. E vai fazer com que o sistema gire. Quando há esse movimento, a energia vai ser útil para os motores, né, no caso. Uma lógica meio... Eu não achei tão fácil assim, não foi uma questão tão fácil e não esperada. Mas, se eu tivesse estudado mais, com certeza eu acertaria, né, pelo menos essa. Então, foque nesse ponto, né, que eu errei, eu quis trazer aqui pra vocês de calorimetria. De 2024, tá? Não foi de 2025, é o caderno de 2024. Esse ano eu não fiz o Enem. Então, meus amores, essa foi a nossa videoaula. Espero que vocês tenham entendido sobre dilatação térmica, capacidade térmica de calor específico na parte de calorimetria. Segunda-feira que vem a gente vai conhecer os princípios da calorimetria, que é um ponto um pouco mais complexo da área e que cai muito no Enem. Eu preciso que vocês dominem. Treinem muito esses pontos que eu foquei aqui, essas questões, e arrasem, tá? Qualquer dúvida, coloquem nos comentários, compartilhem com o amigo que vai fazer, o familiar que vai fazer o Enem de 2026. Beijo e até a próxima.